Noções gerais de grego. Primeira declinação e presente do indicativo ativo. Olá! A primeira declinação é de vocábulos femininos com a desinência em alfa ou eta. Palavras-chave. Primeira declinação. Desinência. Radical. Alfa puro. Alfa impuro. Presente do indicativo ativo. Verbos contratos. Tema. A primeira declinação possui 3 modelos. Primeiro modelo. Alfa puro. Quando a palavra termina em alfa, precedido de outra vogal ou da consoante rho. Palavras em alfa puro, então, são aquelas que, terminadas por alfa, têm, antes dessa última letra, uma vogal ou então a consoante rho. Alguns dos exemplos de vocábulos em alfa puro são os seguintes: basileia, hamartia, terminados em alfa antecedido por iota, genea, terminado por alfa antecedido por épsilon, e ainda hará e hora, que são vocábulos terminados por alfa antecedidos pelo rho. Quais as desinências do primeiro modelo, alfa puro? Tomemos como exemplo de uma palavra em alfa puro o vocábulo hora. O nominativo hora, genitivo horas, dativo hora e acusativo horan. Perceba que em cada uma dessas formas a letra alfa foi mantida. O plural tem o nominativo horai, o genitivo horon, o dativo horais e o acusativo horas. Segundo modelo, eta. Vocábulos terminados em eta, não importando qual letra o antecede. O segundo modelo é aquele de palavras terminadas pela vogal eta. Temos como exemplo parabolê, didache, psiche, dicaiocine. Observe que aqui não importa qual é a letra que antecede o eta final. Quais as desinências da primeira declinação, modelo eta? Todas as palavras no modelo eta têm esta letra em cada uma das formas do singular. Tomando como exemplo o vocábulo parabolê, tem neste o nominativo, o seu genitivo parabolês, o dativo parabolê e o acusativo parabolén. No caso do plural, nós notamos que as desinências de palavras em eta são idênticas àquelas em palavras em alfa. Então, o nominativo parabolai, o genitivo parabolon, dativo parabolais e acusativo parabolás. Terceiro modelo, alfa impuro ou híbrido, quando a palavra termina em alfa precedido de consoante diferente de rho. É também chamado de modelo híbrido, por apresentar no singular uma combinação dos outros 2 modelos. Um terceiro modelo de vocábulos da primeira declinação é o que chamamos de alfa impuro. Vocábulo terminado em alfa, antecedido por uma consoante diferente do rho. Alguns dos exemplos são estes: thalassa, glossa, trapeza, doxa. Quais as desinências da primeira declinação, modelo alfa impuro? O modelo alfa impuro é também conhecido como modelo híbrido, porque ele tem alfa na desinência, no nominativo e acusativo singular, e eta nas desinências do genitivo e dativo singular. Por exemplo, tomando a palavra glossa. Nominativo glossa, genitivo glosses, dativo glosse e acusativo glossan. No plural, temos como nominativo glossai, genitivo glosson, dativo glossais e acusativo glossas. Perceba que no plural não há nenhuma diferença nas desinências nos 3 modelos que aprendemos. Quais as características do genitivo plural nas palavras femininas da primeira declinação? O genitivo plural da primeira declinação é sempre oxítono. Nós já vimos que, no caso do genitivo plural, a desinência sempre é ômega ni. No caso específico das palavras femininas da primeira declinação, será sempre acentuado.
Há duas partes fundamentais em cada forma verbal. A raiz ou radical do verbo nos fornece seu significado, além do tempo verbal. A desinência informa a pessoa, primeira, segunda ou terceira, o número, singular ou plural, e a voz, ativa ou passiva. Há normalmente uma vogal que conecta o radical à desinência, também chamada de vogal temática. Se esta for uma vogal longa, pode indicar que seja um verbo no modo subjuntivo. Quando lemos um texto e procuramos entender determinada forma verbal, temos sempre diante de nós um duplo desafio. Para a análise da forma verbal, deve-se determinar o radical, a fim de se conhecer o significado do verbo através de um dicionário, além de identificar a desinência a partir de modelos. Como a ação descrita em uma frase está nas formas verbais, a análise da forma verbal é uma das partes mais importantes do estudo de um texto. A que se referem os verbos conjugados no presente do indicativo ativo? O presente do indicativo ativo é empregado para falar de uma ação que está ocorrendo no momento, ou de forma habitual, ou efetivamente acontecendo neste instante. O grego tem desinências próprias para o presente do indicativo da voz ativa e tomamos o verbo lio como seu modelo. É importante aprender bem este modelo, este paradigma, porque ele servirá para muitos outros verbos do grego. Vejamos então como se conjuga o presente do indicativo na voz ativa do verbo lio. Primeira pessoa do singular, lio, segunda pessoa, lieis, terceira pessoa do singular, liei, primeira pessoa do plural, liomen, segunda pessoa, liete e a terceira pessoa do plural, liusin. Perceba que o ni final da terceira pessoa do plural pode ou não estar presente, dependendo da palavra que segue este verbo. Em cada uma das formas há uma parte que permanece, que é o radical do verbo. Esta raiz caracteriza seu significado. A este radical está ligada a desinência e também a vogal temática, que caracteriza a pessoa e, por consequência, o sujeito do verbo. Desinências. O é usado na primeira pessoa do singular, eu. Eis é usado na segunda pessoa do singular, tu e você. Ei é usado na terceira pessoa do singular, ele e ela. Homem é usado na primeira pessoa do plural, nós. Et é usado na segunda pessoa do plural, vós e vocês. O sim é usado na terceira pessoa do plural, eles e elas. A terceira pessoa do plural pode ou não ter um nu final. Esta consoante é usada quando a palavra seguinte inicia por vogal, sendo omitida quando o vocábulo que a sucede inicia por consoante. Alguns verbos têm uma modificação na sua conjugação no presente do indicativo, pelo fato de terem um tema vocálico. Seu radical termina em alfa, épsilon ou ômicron. Esta vogal, ao encontrar a outra vogal da desinência, acaba formando uma contração. Para evitar este encontro vocálico, o grego contrai as duas vogais. Por esta razão, estes verbos são conhecidos como verbos contratos. Observe então alguns exemplos de verbos contratos. Aqueles terminados em alfa, por exemplo, agapau, nikau, kimau. Verbos terminados em épsilon, zetel, terel, fonel. E verbos terminados em o, ômicron, dikaiol, morfol, teleiol. Como se conjuga o tema em alfa? Tomemos como exemplo o verbo nikau. A primeira pessoa do singular, com a contração, ficará niko. A segunda pessoa, nikas. A terceira, niká. Observe o iota subscrito nesses dois últimos casos. A primeira pessoa do plural será nikomen, a segunda pessoa nikate e a terceira pessoa do plural nikosin. Como se conjuga o tema em épsilon? O verbo terel é um exemplo de verbo contrato em épsilon. A primeira do singular ficará terô, a segunda tereis e a terceira terei.
Observe o acento circunflexo colocado nessas duas últimas palavras, mostrando que houve ali uma contração. Primeira pessoa do plural, terumen, segunda pessoa, tereite, e a terceira pessoa do plural, terusin. Como se conjuga o tema em ômicron? Verbos como morfou, contratos em ômicron, terão desinências levemente modificadas em relação às anteriores, como vemos neste exemplo. Primeira pessoa do singular, morfou, segunda pessoa, morfóis, terceira pessoa, morfói, primeira do plural, morfumen, segunda do plural, morfute e terceira do plural, morfusin. O verbo ser, estar, é o principal verbo de ligação. É usado para atribuir uma qualidade a um sujeito, como na frase Deus é bom, ou conectar sujeito e predicativo, como na sentença Os discípulos são alunos de Jesus. Como o verbo eimi é conjugado no presente do indicativo? O verbo eimi é o mais importante verbo de ligação na língua grega, podendo ser traduzido por ser ou estar. O presente do indicativo do verbo eimi tem estas formas. Primeira pessoa do singular, eimi, eu sou ou estou. Segunda pessoa, ei, tu és ou estás. Terceira pessoa do singular, estim, ele ou ela é ou está. Primeira pessoa do plural, esmen, nós somos, estamos. Segunda pessoa do plural, este, vós sois, estais. E a terceira pessoa do plural, eisin, eles são ou estão. É fundamental para o conhecimento de uma língua aprender palavras novas. Alguns vocábulos desta lição para você memorizar. O vocábulo hamartia é uma das palavras da língua grega que tem como significado pecado. Basileia, a palavra reino. Ge, terra. Doxa, glória, que pode significar também manifestação ou brilho. O verbo echo é o verbo ter, eu tenho. Importante lembrar que na língua grega, nos dicionários, o verbo sempre é apresentado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Por isso, echo, eu tenho. A palavra remera, dia. O conectivo kai, que pode ser traduzido como e ou também. Cardia, que dá origem a diversas palavras na língua portuguesa e é traduzido por coração. Ainda olhamos o verbo lego, que é o verbo falar, dizer, portanto eu falo, eu digo, e o verbo poiel, fazer, eu faço. Recapitulando. Assim, neste capítulo, pudemos aprender a primeira declinação. Observe atentamente as três formas da primeira declinação. Aquelas palavras terminadas em alfa, antecedidas por vogal ou rho, o alfa puro. Outras palavras terminadas por alfa, antecedidas por uma consoante, o alfa impuro, também chamado de modelo híbrido, e também aqueles vocábulos terminados em eta. Vimos também o presente do indicativo ativo, tempo verbal utilizado para expressar uma ação que está ocorrendo no momento em que o sujeito é aquele que pratica a ação. Bem, ficamos por aqui. O tema da próxima aula é artigo definido e imperfeito do indicativo ativo. Tenham ótimos estudos e até lá!